Olá, pessoal, como vai? Tudo bem? Bom, hoje nós daremos aí continuidade ao nosso tema do vídeo anterior, que é regionalização do espaço mundial. Vamos falar um pouquinho sobre o conflito norte e sul, tá? Entraremos aí com o tema desenvolvimento sustentável, correntes migratórias e também nós vamos falar um pouquinho sobre DH. Vamos lá, então? Bom, pessoal, hoje nós vamos falar então sobre conflito norte e sul. E dentro desse conteúdo nós trabalharemos duas habilidades. Primeira, que é identificar e descrever os principais elementos que configuram o conceito de ordem mundial, considerando questões geopolíticas, econômicas e culturais. E a outra, que é associar e interpretar mapas sobre a distribuição da riqueza mundial e o número de pessoas refugiadas para identificar as distintas assimetrias e integrações na ordem mundial, ok? Dentro desse tema, conflito norte-sul, trabalharemos desenvolvimento sustentável e correntes migratórias. Bom, o que nós chamamos de conflito norte-sul tem a ver com aquela regionalização já em desuso que vimos no vídeo anterior, com a divisão entre países do norte desenvolvidos e os países do sul em desenvolvimento. É um conflito aí de origem econômica, essa disputa desenfreada pelo poder econômico de um lado, as grandes potências, e do outro, os países periféricos. As nações, elas iniciaram as regionalizações colocando-se no centro dos mapas para representar-se como símbolo de maior poder. Tem-se então, direta ou indiretamente, a nação centro-periferia, onde o centro representa o status de maior referência de poderio político e econômico e às vezes até militar. E nós temos a periferia, que surge como lugar de pobreza e de subserviência ao centro. E neste mesmo contexto, vamos ver como essa relação centro-periferia se pronuncia aí no desenvolvimento sustentável e nas correntes migratórias. Então, nós vamos analisar esse mapa aí, que é o mapa de acordo com o nível de desenvolvimento. Nós temos aqui em verde, né, que são os países desenvolvidos, e nós temos um amarelo mais forte, que são os países em desenvolvimento. Nós temos aqui em amarelo bem fraquinho, países numa economia em transição, né, que são aqueles países que migraram do sistema socialista para o capitalista. E nós temos aqui em rosa, que são os países menos desenvolvidos, são os países mais pobres aí do mundo, certo? Então, nós vamos analisar toda essa situação. Vamos começar aí falando sobre a questão do desenvolvimento sustentável, tá? Então, como que esse desenvolvimento sustentável, ele se insere nessa questão do conflito norte e sul? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, nós temos que falar sobre o que é sustentabilidade, né? Então, a sustentabilidade, ela se refere ao princípio da busca pelo equilíbrio entre a disponibilidade dos recursos naturais e a exploração deles, né, por parte da sociedade, ou seja, visa a equilibrar a preservação do meio ambiente e o que ele pode oferecer em consonância com a qualidade de vida dessa população. Então, o termo sustentabilidade, ele surge da necessidade de discussão a respeito da forma como a sociedade vem explorando e usando os recursos naturais, pensando então nessas alternativas de preservá-lo, evitando assim que esses recursos esgotem, né, na natureza. Então, a definição de sustentabilidade, ela está atrelada ao conceito de desenvolvimento sustentável. Então, atualmente, esse conceito é muito usado, visto a despertar de consciência dessa sociedade, não como um todo, para a ideia de que
Os recursos naturais, eles não são infinitos, como muitos pensavam lá na época da Revolução Industrial, né? Então, as inúmeras discussões por parte da comunidade científica acerca dessas questões relacionadas ao meio ambiente e sua intensa degradação, por parte aí dessa ação antrópica, né, a ação do homem, também colocaram esse termo em evidência, tá? Então, o desenvolvimento sustentável, ele refere-se ao desenvolvimento socioeconômico. Então, o desenvolvimento, quando nós falamos em desenvolvimento sustentável, nós não estamos falando só a relação homem e natureza, tá? Nós não estamos falando só na questão ambiental, nós estamos falando numa questão socioeconômica, tá? Política, cultural e atrelado sim à preservação do meio ambiente. Então, sendo assim, as práticas capitalistas associadas ao consumo, elas devem estar em equilíbrio com a sustentabilidade, visando aos avanços no campo social e econômico sem prejudicar a natureza. Então, é a garantia do suprimento das necessidades dessa geração futura por meio da conservação dos recursos naturais, certo? Voltando lá, a questão da sustentabilidade, nós podemos ver aqui nessa figura que eu coloquei para vocês, nós temos 3 esferas. Nós temos o econômico, tá? Nós temos a esfera social e nós temos a esfera ambiental. E no meio dessas 3 esferas, nós temos aí a sustentabilidade. Então, o que quer dizer essa esfera ambiental, né? Ela refere-se à preservação do meio ambiente de maneira que a sociedade encontre o equilíbrio entre o suprimento de suas necessidades e o uso racional dos recursos naturais sem prejudicar a natureza. E a questão social, né? Ela refere-se à participação ativa da população no que tange ao desenvolvimento social por meio da elaboração de propostas que visem ao bem-estar e igualdade de todos em consonância com a preservação do meio ambiente, ó. Então, não adianta eu simplesmente preservar a questão a natureza se eu não trato do meu social, tá? Não adianta eu tratar somente de uma esfera. E não adianta eu tratar dessa questão social, elevar aí o padrão de vida, a educação, saúde. Não adianta eu tratar isso se eu não tratar do meu meio ambiente, da minha natureza, ok? E essa esfera econômica, né, ela se refere ao modelo de desenvolvimento econômico que visa a exploração dos recursos naturais de maneira sustentável, sem prejudicar, né, o suprimento das necessidades da geração futura. Então, eu obter lucro, eu conseguir um crescimento econômico de maneira sustentável. Então, se eu desenvolver o meu econômico, o meu social, que é ter educação, saúde, eu tenho que ter acessibilidade a todos, eu tenho que ter suprir a população de maneira igual, sem desigualdade. Então, e também eu tratar a esfera ambiental, aí sim eu estou sendo sustentável. Então, uma cidade, para que ela seja considerada uma cidade sustentável, ela tem que ter um social, né? Saúde, educação igual para todos, de alta qualidade. Ela tem que ter o econômico avançado, por exemplo, emprego para todos. Ela tem que ter uma economia, um PIB elevado, e ela tem que preservar o meio ambiente dela, a natureza. Então, a partir do momento que a cidade ela cuida dessas 3 esferas, aí sim ela é considerada uma cidade sustentável. Ela está desenvolvendo o desenvolvimento sustentável,
Ok, gente? Bom, então vamos lá. Partindo aí para o próximo assunto. Nós temos aí um mapa que está mostrando a questão da emissão do CO2. Embora seja aí um mapa de 2011, né? Mas ainda está valendo. Nós vemos aí que praticamente os países com maior desenvolvimento, né? Ele é considerado os maiores emissores de CO2, certo? Então, nós vamos ver mais uma figura aqui que mostra que a China é a maior emissora de CO2 do mundo, aí seguida pelos Estados Unidos, pela União Europeia, Japão, Rússia, e o Brasil tá um pouquinho, quase chegando lá, né? Se eu não me engano, o Brasil é o 14º, 11º, não sei, na questão da emissão de CO2, tá? Então, nós vemos aí que as grandes potências mundiais são as mais emissoras de CO2. Então, próximo quadro, nós vamos ver aqui a questão análise de indicadores de agronegócio, né? Onde cada país desse, ele está proporcionando aí essa emissão de CO2. Nós temos aqui a China, que é a maior parte da emissão, ela provém aí da energia, né? E o Brasil, se vocês olharem, ó, ele tem aqui outros, né? O que significa esse outros aí? Não é nem a energia, nem a indústria e nem a agricultura, mas sim outros. O que significa esse outros? São considerados desmatamento, a má utilização do solo, que também provoca grandes emissões de CO2, certo? Então, vamos lá, gente, para a próxima. Eu gostaria de mostrar para vocês um vídeo que eu tirei do site da NASA, e vocês vão ver a emissão de CO2 do mundo. Vamos falar agora sobre a questão das correntes migratórias, né? Os fluxos populacionais entre países são denominados migrações internacionais e eles podem ocorrer por atração ou por repulsão. Por atração é quando as pessoas elas se dirigem a países desenvolvidos em busca de boas condições de vida e de trabalho, elas são atraídas aí por uma vida melhor. E por repulsão é quando os indivíduos eles deixam seu país devido a problemas políticos, perseguições, guerras, tá? Então nós vamos ver agora um mapa que mostra aí as migrações no final do século XX. Vocês percebem aqui que os Estados Unidos eles recebem grande parte de imigrantes do mundo, e isso em busca aí de melhores condições de vida, melhor condição de trabalho, um salário melhor, né? E praticamente essas pessoas saem aí da América Latina, né? Do México, América Central, América do Sul, e também saem aqui, ó, da Ásia em direção aos Estados Unidos, certo?
O que motiva o grande fluxo de migração, né? Primeiro, as desigualdades entre os países ricos e países pobres, essa instabilidade econômica. Nós temos aí guerras, conflitos motivando essas migrações, e nós temos por último aí o turismo, né? Que é uma migração temporária, certo? Nós temos principalmente grande parte de uma população de países emergentes que eles estão saindo aí das suas nações, como os latino-americanos, como os africanos, os asiáticos, todos em direção a Estados Unidos, Europa, Japão. Então essa é a modalidade aí por atração, né? Que muitas vezes eles acabam ficando também na clandestinidade nesses países desenvolvidos, provocando aí um desequilíbrio nessas nações. Uma outra modalidade, como nós já havíamos falado, é esse grande fluxo de refugiados, né? São indivíduos aí que sofrem perseguições de ordem política, religiosa ou étnica, né? Como lá na África também. Então, a origem desses refugiados, elas são as mais variadas, mas geralmente elas possuem algumas características em comum, como origem de países subdesenvolvidos, na qual a renda per capita média está abaixo de $500, e há um alto índice de analfabetismo, governos ditatoriais que violam os direitos humanos, como a Venezuela, né? E isso também na forma de perseguições políticas, torturas. Então, o que acontece com esses refugiados? Quais as consequências que esses refugiados provocam, né? Geralmente há uma grande e repentina quantidade de pessoas migrando para um mesmo local. Então, esse local acaba não tendo tanta infraestrutura para receber tantas pessoas ao mesmo tempo. Tá? Fazendo com que o acesso à saúde, ao saneamento, à segurança e à educação, ela fica comprometido. Então, a fome e a miséria, elas instalam-se entre a população migrante e até entre a população local, pois a falta de emprego, ela começa a afetar os moradores locais. Então, e há um aumento da criminalidade pela falta de estrutura. Então, a ONU, ela já considera a crise dos refugiados como uma crise humanitária, a crise humanitária mais intensa do século. Lá em 2016, o volume de pessoas que havia caído na condição de refugiados chegou a 65,6 milhões de pessoas. Então, a própria ONU, ela estima que a última crise migratória de tamanha proporção deu-se aí durante a Segunda Guerra Mundial. Então, e essa agora, ela está superando isso, certo? Então, por causa de guerras, por causa de conflitos, por causa de instabilidade econômica, desemprego, então ocorre toda essa movimentação aí entre os países. Nós temos aqui uma imagem que mostra o muro entre Estados Unidos e México, tá? Essa migração mexicana tentando entrar nos Estados Unidos, ela demonstra, é um exemplo muito grande aí de uma migração em busca de condições de vida, em busca de trabalho, certo? Nós temos aqui um exemplo que é a Síria, né? São os refugiados da Síria, eles tentando sair, fugindo aí do fundamentalismo islâmico. Nós temos também aqui um exemplo da Venezuela, né? No caso, a Venezuela tem necessidade de ajuda humanitária, né? Então, eles passam fome, não tem trabalho, uma instabilidade econômica no país. Então, e afeta drasticamente essa população pobre. Então, a partir daí surgem os conflitos, né, perseguições ideológicas, e aí eles acabam abandonando o seu país, certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e que vocês tenham compreendido um pouquinho de toda a dinâmica da nossa geopolítica, tá? Um beijo, tchau, tchau!